Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas e todos muito bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje é sobre diversidade e inclusão com a professora doutora Gabriela de Carvalho, que já deve estar entrando. Olá, Luísa, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui o Instagram fazer o comunicado e hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. E logo a doutora Gabriela de Carvalho deve estar entrando. Boa noite, Vitor também. Vamos esperar o Instagram fazer essa chamada. Um tema super importante. Olá, Antônio, seja bem-vindo. A professora Gabriela já deve estar entrando. Vamos falar sobre diversidade e inclusão. Vamos ver aqui. Olá, professor Henrique. Nossa convidada já chegou. Vamos ver, deixa eu Olá. botar mais para baixo, assim, para não cortar muito. Então, acho que tá bom, né? A imagem tá boa, muito barulho aqui. Que aqui é a beira-mar, eu estou aqui, já viu a janela aberta, tá uma barulhada. Tudo bem, professora Tudo Graziela? bom, Gabriela? Como é que vai? Tudo bem, e você? Também, bastante cansada, né? A gente sair numa rotina de trabalho muito Então, grande. então temos andamos Ai, o todos. Antônio tá dizendo que de Fátima do Sul, que legal, que coisa boa, gente. Hoje nós vamos falar sobre inclusão, diversidade e inclusão, uma temática super importante. E a nossa convidada aqui, né, a professora doutora Gabriela de Carvalho, graduada em Letras, tem o doutorado em Ciências da Educação, na especialidade de Tecnologia Educativa na Universidade do Minho, em Portugal, é professora adjunta do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, da qual eu sou egressa, atua nos cursos de licenciatura e pós-graduação. Ontem estivemos juntas no mestrado em Educação Inclusiva, que foi um prazer, tive a honra de participar. Pertence a vários grupos de pesquisa, inclusive ao grupo de extensão Pesquisa e Ensino, Direitos Humanos, Cidadania e Diversidades, pelo CNPq-UDESC, é coordenadora do Laboratório de Educação Sexual, Lab EduSex, do qual eu também sou pesquisadora, e coordenadora do Programa de Extensão Direitos Humanos e Sexualidade. Com um vasto currículo nessa área, né, Gabriela? E a Gabriela é muito interessante, gente, que ela se dispõe sempre a estar falando aqui dos conhecimentos. Oi, Jusilene. Jusilene é minha aluna, Graça, em tudo bem, está sempre presente. Jusilene, acho que Rosa Pereira é minha conterrânea do Pará. Fernanda Teixeira, eu sei que é uma prima minha, tem gente conhecida aqui. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Sabe que eu tenho, Gabriela, recebido muitos feedbacks positivos com o trabalho que eu estou desenvolvendo no Instagram. E a proposta é levar conhecimento, né? Levar, tá contribuindo com essa sociedade, tá dando um chiado, né? Dentro de si. Mas aí eu estava te falando desse retorno, desse feedback positivo que eu tenho recebido, e eu quero estendê-lo a você, né, que contribui muito aqui com esse trabalho, e essas pessoas que são parceiras, e tu és a mais parceira de todas aqui, participando de vários projetos, contribuindo. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo, e é claro que eu quero estendê-lo, né, a tua pessoa que já trabalha há tanto tempo nessa área. Então, é sempre um prazer compartilhar conhecimentos e essa nossa interlocução. Quase sempre que termina a live, eu acrescentei algo novo. É incrível, por mais que nós estejamos
há mais de 20 anos nessa luta em prol de uma educação mais inclusiva, de uma educação mais libertadora, de uma educação mais emancipadora do sujeito, ainda encontramos alguns entraves, né? Principalmente naquele chão que é nosso, que é da escola, para desenvolver um trabalho comprometido de educação sexual com nossas crianças, com nossos adolescentes e, por que não, com nossos jovens e adultos, né? Na educação de jovens e adultos, você que está trabalhando com essa área bem sabe que também é uma área que há uma carência de como lidar com as expressões sexuais do indivíduo, de um modo geral. Não é verdade? Então, e essa live de hoje, como é que foi denominada mesmo, Graziela? A live, lembrar o nome. Diversidade e inclusão. Vou tirar o som aqui. Então, olha só, a palavra diversidade e diferenças, elas caminham juntas, né? A diversidade, eu digo, ela é mais essencialista, parece que ela já está pronta. E você é assim, são diversos, vamos tentar ver aqueles menos favorecidos a chegar ao ponto daquele que é um indivíduo branco, um indivíduo de descendência europeia, que tem toda a meritocracia. Já está posta, aparece a diversidade. Mas dentro dessa diversidade, em cada ser diverso, diverso culturalmente, diverso na sua raça, no seu nível socioeconômico, diverso na sua orientação sexual. Então, em cada um deles tem essa diferença nesse espaço da diversidade. Então, eu digo assim que as diferenças culturais, elas são imensas que nós encontramos, não só culturais, essa busca de pertencimento. Eu pertenço à comunidade quilombola, por exemplo, mas eu sou diferente do meu amigo, que é da mesma comunidade, porque ele é mais claro do que eu, ele se identifica mais com a cultura quilombola, eu já gosto mais da cultura europeia. Num próprio meio, num próprio espaço de identidades aparentemente semelhantes, há muita diferença. Então, o que eu digo assim, a beleza da diferença. Nós somos diferentes em todos os sentidos, felizmente, né? Nós somos diferentes em cor, somos diferentes em religião, somos diferentes em nível socioeconômico, somos diferentes nas nossas ideologias, somos diferentes nas nossas no corpo físico, que aí vamos falar uma questão que rotula a diferença por causa da gordofobia. O importante que eu vejo, Graciela, na nossa conversa, é para que nós possamos, como eu digo assim, levar um pouco de informação para aquele educador, ou para aquele pai, aquela mãe, aquele tio, o avô, que a diferença é bonita, que a diferença ela tem que ser valorizada e não marginalizada. Ele é diferente porque ele não é branco, porque ele não é descendente europeu, porque ele não tem as notas boas, porque não homogeneizar, porque ainda a escola ela busca homogeneizar os indivíduos. Todos têm que chegar num ideal de conhecimento, num ideal de luta para poder atingir um bom status na sociedade. Mas não, nossas crianças, nossos jovens são diferentes. Uns aprendem mais, aí vamos falar nas múltiplas inteligências, né? Gardner, né? Uns aprendem mais com habilidade, na educação física se manifestam mais, outros são mais visuais, outros são mais auditivos. Então, essa lindeza da diferença, o cuidado que todos nós temos que ter é não fazer que essas diferenças se tornem desigualdades. Quando nós estamos padronizando que o ideal é ser assim e não assado, nós estamos proclamando as desigualdades sociais. Não é verdade? Exatamente, Gabriela. E eu costumo dizer assim, né, nessa sociedade plural, o que tem de mais lindo é justamente essa diversidade. Né? Quando você olha
né? Para o seu colega, quando você olha para o lado e você consegue ver que a beleza não é única, né? São as belezas, as diferenças, as diversidades, né? As identidades de gênero, as orientações sexuais. Então, quando você consegue ver que há beleza nesses espaços, e aí você começa a necessidade de uma reflexão, de um autoconhecimento, né, de uma autorreflexão, de dizer assim, puxa, mas por que que me incomoda essa diferença do outro? Né? O que que esse outro está me mostrando e que eu estou tão incomodado? Como aquela frase, na verdade, eu coloquei um post na semana passada e deu assim, acho que foi o que teve mais curtida. Não sei se eu já falei aqui, mas era a pergunta, agora eu vou, acho que não sei se eu vou conseguir lembrar, mas querendo dizer que a orientação sexual do outro só depende do outro. Não tenho nada a ver com isso. Era alguma coisa nesse sentido, agora não me veio, hoje eu estou bastante cansada, assim, mentalmente. Final de semestre, eu estou quase enlouquecida. Graziela, As minhas orientações, eu vou ler aqui um parágrafo da Vera Candô. A Vera Candô é uma, você deve conhecer, que é da pedagogia, sim, né? sim, Uma a Vera. excelente teórica do currículo, em que ela diz essa frase: essas diferenças, elas se juntas, todas as diferenças, elas formam todo um grande cultura, né? Aí vai um conceito mais amplo de cultura. Então ela diz as diferenças culturais, ela diz étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras, se manifestam em suas cores, ritos, saberes, sabores e outros modos de expressão. Olha que bonito, eu acho, quando ela fala isso. Então, nós temos que ter aquele cuidado para não lidar com as diferenças para que elas se tornem desigualdades e discriminar aquele que é considerado, aí vou eu, entre aspas, diferentes num ambiente escolar, no ambiente familiar. Então, por isso, nosso nome é de educação sexual e inclusão, quando se fala. Nós temos uma disciplina no mestrado que é diversidade e cultura inclusiva. Essa inclusão, né? Quando nós falamos em inclusão, a primeira ideia que vem é crianças, jovens, portadores de deficiência. Antigamente se chamava educação especial. Aí passou a ser denominada cultura inclusiva. Os próprios estudiosos da educação inclusiva, eles estão abrindo as pesquisas para que esta inclusão não se restrinja somente aos deficientes, mas aqueles considerados diferentes ou marginais da sociedade, marginais da escola. Quais são esses seres? Aí vem a palavra diversidade, que quando a gente fala diversidade, a gente já vai uma ponte direta. O que é diverso é o quê? O grupo LGBT, QI+. Eles são diversos. Por quê? São transexuais, são homossexuais, são lésbicas. Então, há um certo rótulo que, quando se fala diversidade, está ligada a essas pessoas. Mas não é. A diversidade, ela é imensa. É tudo que é diferente um do outro num contexto cultural. É difícil você pensar. Sim, a gente precisa ampliar, né, esse olhar justamente. Vários documentos têm trazido essa questão da inclusão, que é o viés por onde a gente vai trabalhar a questão da sexualidade, né? Então, assim, vários documentos têm nos mostrado isso. E a questão da diversidade, por mais que nos remeta, né, inclusão a pessoas com deficiência e a diversidade a pessoas LGBTIQI+, a gente precisa realmente desmistificar isso e entender de uma forma geral, né, que a inclusão, sim, é de pessoas com diversidade, né, diversas, porque realmente elas possuem essa pluralidade. Eu abri aqui agora o meu Instagram para lembrar daquele post que eu te falei agora há pouco, né, o pessoal que dizia assim, repitam comigo, a sexualidade dos outros não é da minha conta. Não é. O pessoal adorou, sabe, várias curtidas, e realmente não é. Porque
que que nós estamos tão incomodados, né, com a sexualidade do outro e fazendo essa exclusão dessas pessoas. Eu acho que a gente precisa frisar muito isso, Gabriela. Esse trabalho de sexualidade, de educação sexual, de inclusão, da diversidade, ele precisa estar constantemente nessa pauta de todas as discussões, entrando em todas as escolas, nas universidades, que a gente só vai mudar a partir do momento de entenderem que a sexualidade é algo muito bonito, que perpetua o ser humano e que essa questão dessa heteronormatividade, dessa sociedade, né, heteronormativa, é uma construção social, né? O homem, como que ele tem que ser, a mulher, como que ela tem que ser. Então, essa questão de gênero muito enraizada, as pessoas precisam entender que isso trata-se de uma construção social. E a partir dessa construção social, nós estamos excluindo pessoas que não se enquadram, que não se identificam, né? Ontem ainda falando da questão da criança transgênero. Então, assim, nós precisamos estar abertos para essa realidade. O que que nós queremos? Nós queremos uma sociedade o quê? Excludente, com pessoas aí cometendo suicídio na adolescência porque são homossexuais, ou fugindo, ou casando e fazendo de conta, né? Que são héteros. Então, as situações são diversas. É isso que a gente quer? Os nossos jovens Olha, se no âmbito... cortando, se mutilando. Nós temos vários jovens na escola fazendo isso, gente. Sim. Ainda tive há poucos dias uma conhecida minha me ligando, assim, preocupadíssima o que é que fazia, porque a filha estava no processo de mutilação por não aceitarem-na em sua orientação sexual na escola. E aí, qual é o papel do educador, não é? Olha, infelizmente, gente, as nossas escolas, as visões e as práticas ainda são profundamente arraigadas no cotidiano escolar, tá? A cultura escolar dominante nas nossas instituições educativas, elas são construída finalmente a partir de uma matriz político-social e epistemológico da atual modernidade, que prioriza o quê? O comum, o uniforme, o homogêneo, considerados como os elementos constitutivos universal. Então, desconsideram as diferenças. Daí nós falamos uma educação inclusiva mais ampla. Nós não vamos só buscar fazer a inclusão naquele espaço do grupo LGBTQI+, mas também os negros, os índios, os estrangeiros e os deficientes. Todos, graças a Deus, não sei se você acompanhou, acho que foi mais ou menos em setembro do ano passado, que houve uma proposta de políticos, como é que se chama? Projeto de lei, né, PL, que era que as crianças e jovens deficientes voltassem a frequentar as escolas especiais, que segregam, que só atende crianças especiais como a PAI. E essa lei, felizmente, ela não foi aprovada. Não foi aprovada porque nós já conseguimos esse ganho de incluir o deficiente no ensino regular, que eles conseguem interagir de maneira lindíssima com os colegas. Eu soube casos de criança, adolescente, que foi aprender Libras para poder conversar com um colega que era surdo. Então, essa inclusão é maior. E no caso da identidade de gênero, existe também muita discriminação contra o transexual, o drag queen, que a maioria deles não consegue chegar ao final do ensino fundamental por não ser reconhecido como um ser humano. A maior parte, 90% dos trans, eles estão em casas de prostituição, pela falta de espaço de trabalho, pela falta de aceitação na sociedade. Então, assim, é uma realidade muito dura. É muito triste tudo isso. Eu fiz agora, recentemente, uma live com o Vinícius Estreda, que é autor, né? Tem síndrome de Down, mas tem toda uma militância em cima
desse trabalho dele é que a gente está desenvolvendo um projeto que é sobre a sexualidade com pessoas com deficiência, que é fantástico. Então, assim, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, nós precisamos estar, né, nos relacionando e entendendo. E aquilo que eu falei ontem, né, Gabriela, lá na aula lá do Na mestrado, aula do ontem à mestrado. noite, é justamente, puxa vida, a gente pode não estar preparado para ver uma realidade diferente. Né? Eu costumo dizer assim, a gente está acostumado com uma sociedade heteronormativa, ok, tá tudo bem, nós fomos construídos dessa forma, bom, mas existem os homossexuais, existem os bissexuais, existem os trans, sabe? E por aí vai. Eu tenho que fazer alguma coisa para aceitar, entendeu? Você pode até não estar acostumado com, mas você vai ter que buscar alguma coisa. E nós, professores, nós, enquanto famílias, e aí eu posso falar de toda aquela legislação que vai dizer que nós temos que proteger as nossas crianças e nós não estamos fazendo nada, né? É muito difícil. Essa reconstrução, né, enquanto ser humano que somos, de repensar, né, inclusive ação, reflexão, ação, toda essa proposta que é colocada, nós precisamos levar isso muito a sério. Tem algo muito errado quando a gente não aceita. Tudo bem, eu entendo. Nós tivemos uma sexualidade reprimida, né, repressora, carregada de mitos, de tabus, de tudo. Mas não é possível que você não vá atrás de buscar um conhecimento para ter uma formação melhor, para conseguir perceber, puxa vida, o primeiro passo é você assim, nossa, eu estou limitado, né? Eu não estou conseguindo enxergar o outro com as diferenças que ele tem. E essa pluralidade, essa diferença, essa diversidade é o que nos enriquece. Às vezes é um cansaço, né? Falar disso, uma coisa que é tão óbvia, me custa, gente. É sério, tem horas assim que tu fica entristecida de saber que tu tem que bater nessa tecla milhões de vezes e tem pessoas que realmente entram por aqui e saem por ali e não estão nem aí. Sabe? Tem que olhar a pessoa, querem nos colocar em caixinhas, né? Eu gostaria imensamente até de pegar depois todas essas lives que você fez, que foram dos mais diversificados temas, e trabalhar com nossos futuros professores, que elas vão ter um olhar de várias questões relativas à sexualidade humana, que são importantíssimas que tenham conhecimento. A gente não pode culpar, aquela professora, ela é muito conservadora, porque nós todos, né, Graziela, tivemos uma formação muito preconceituosa quanto à sexualidade, dizer que é pecado, que é feio, a orientação que tem, porque tem de casar virgem, todos aqueles tabus, né, quanto à sexualidade. Então, à medida que a pessoa vai lendo, vai ouvindo essas palestras todas, essas lives, essas que nós fazemos que são curtas, ela vai começando tendo um processo de conscientização que tem que mudar. A sociedade mudou. Ontem, naquele nosso encontro no mestrado, lembra de uma professora perguntou assim, o que dizer uma criança que chegou na sala e disse que a mãe se beijava com a madrasta? O que você vai dizer? Sim, elas se beijam porque elas são namoradas, vivem juntas e acabou. Não tem que ir mais adiante do que isso. Não é? Exato. A criança chegou contando porque eu não sei se ele já foi com aquela rótulo de que aquilo não era correto. Não sei, a gente não sei a circunstância. Mas qualquer criança, qualquer jovem, você vai nas ruas, você está vendo a diversidade de orientação sexual. Esse carinho, né, entre as pessoas, seja duas mulheres, dois homens, como queiram, né? É aquilo também que eu vou voltar a falar, gente. Se a gente trabalha desde a infância, né, os diferentes tipos de família, porque eu posso aceitar a família de todos os meus aluninhos da educação infantil, por exemplo, eu preciso aceitar a família do João, da Maria, da Gabriela, né?
de todos os meus alunos. E a família de cada um vai ser diferente uma da outra. E possivelmente terá duas mães, dois pais, pai e mãe, por aí vai. Então, se você já trabalha desde a infância, né, nessa inclusão de todas as famílias, você já está nesse processo educativo. Então, assim, quando as pessoas questionam, como é que vai trabalhar a educação sexual na infância? É muito simples. É muito simples. Claro que os professores precisam de formação, né? Claro. Se a gente vem dessa construção carregada de preconceito da nossa formação, e nós estamos aqui falando isso porque a gente já trabalha mais de 20 anos, né, Gabriela, nessa área, é claro. Eu acredito, sinceramente, que essa geração, ela está vindo muito menos preconceituosa, muito mais inclusiva, muito mais... É essa a impressão que eu tenho. Não estou falando de uma pesquisa, então, assim, né, é o meu olhar com relação às pessoas com as quais eu convivo. Eu tenho visto isso, uma diferença, né? Mas é claro, até diante do próprio governo que a gente está, e ter essa quantidade, né, de eleitores e de apoiadores, a gente sabe que a gente está numa sociedade ainda, né, infelizmente homofóbica, transfóbica, sexista, machista, porque para apoiar, eu penso que seria dessa forma, né? É isso aí, Então, alguém que complicado. os preconceitos estão enraizados em nossa sociedade. Sim, eles são seculares, os preconceitos eles são consequentes da nossa sociedade patriarcal, machista, como a professora Graziela falou, sexista, homofóbica, transfóbica. O Brasil é o país ainda que mais mata transexuais. Então, está na hora de Muito rever a triste. nossa história, está na hora da gente rever o nosso processo de educação sexual castrador e repressor, que nós todos tivemos, maioria, Sim. pelo menos. Eu acredito também, Graziela, que essa nova geração ela está mais preparada para lidar com as diferenças e viver tranquilamente, Sim. sem se preocupar com a sexualidade do outro, como você falou. Que é que eu tenho que me importar com a sexualidade do meu vizinho? O Drauzio Varela sempre fala isso, sempre, quando ele está falando sobre a questão de homossexualidade. E quanto à questão da transgeneridade, eu gosto de trazer aqui o quanto as mídias também, os documentários são importantes para que nós possamos saber o que é. Porque as pessoas ainda acham que é anomalia, que é doença, sabe? Não sabe que não é uma doença. Simplesmente, acho que agora o CID está considerando como uma disforia, já mudou para transtorno, para disforia. Eu sei, ele ainda continua na área da saúde, até para ter atendimento. Tá? Ele ainda está no CID, né? Que classifica as doenças. Mas o quanto a mídia é importante. De vez em quando eu assisto uns documentários que eu digo, puxa, que eu aprendo coisas novas. Um dia desse eu assisti um documentário que era um rapaz que ele se dizia, é uma terminologia nova, né, a partir da Judith Butler, não binário. Esse não binário, que ele não se identifica nem com o feminino, nem com o masculino. Ele não sabe se numa hora ele se acha que é mais mulher, outra hora ele se acha mais... Essa construção de homem e de mulher, né? Fechada, né? O não binário é justamente isso. Então, é isso que eu digo. Nós temos que assistir, ler, buscar, ouvir, sabe? No período da novela, que teve aquela personagem que era um homem trans, né? Ela se transformou, até foi objeto de pesquisa da minha tese de doutoramento. Eu discuti algumas cenas dessa novela com um grupo de futuros professores e, por incrível que pareça, todos, quando foram selecionados, disseram que não assistiam novela. Quando eu comecei a discutir a cena, todo mundo sabia daquele caso, porque foi um tema polêmico que teve repercussão. Então, quem assiste novela assistiu, internalizou a favor ou contra. Isso também eu discuti essa questão de como foi recebida a mensagem, reforçando os estereótipos, reforçando o preconceito, ou revendo seus valores, revendo seus preconceitos. E a maioria, nas minhas leituras, das pessoas começou a ver diferente o transexual. Olha como é importante a novela. A Glória Pérez recebeu
mensagem de avô, de pais, um avô que disse: meu neto não entrava em casa. Agora eu tô recebendo meu neto e dando a ele muito amor. Então, a gente tem que buscar conhecimento, não vamos ficar naquela linguagem simplória que ele é um bicho, Acho que a gente... é um viado, é um trans. Então, até essa fala pejorativa, né? Existem as sexualidades, e as sexualidades elas têm que ser vistas como construções sócio-históricas e culturais, né, da humanidade. A sexualidade de 30, 40 anos, de 60 anos atrás era muito mais fechada, muito mais repressora. Os homossexuais, eles viviam dentro, como se chama, dentro dos armários. Casavam, né, para construir família, só para não ter que enfrentar a sociedade, nem enfrentar a família. As coisas estão mudando, felizmente, né? Felizmente. Felizmente. Tem uma série que eu gosto muito, que vai falar sobre crianças trans, que é Meu Eu Secreto. É muito interessante. É uma série americana que vai falar de toda uma equipe né, multidisciplinar, enfim, toda uma equipe com seus papéis, fazendo aquele trabalho com aquelas crianças. Muito interessante. As reportagens com os pais, com a própria criança, o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, da terapia. Então, bem interessante mesmo, sugiro. Já há Quando você bastante tempo. falou, Graziela, você falou a importância de que essa educação comece desde a mais tenra infância, e você trouxe aqui para em pauta a questão das configurações familiares. Eu sempre falo que a literatura é uma mediação maravilhosa para trabalhar questões da sexualidade, questões de gênero, questões de racismo estrutural. E tem um livro que se chama Uma Família é uma Família é uma Família. Esse livro é lindo, os desenhos são lindos. Você pode trabalhar com a criança desde um aninho, que ela já entende, até bebê. Você conta, né, que ela vai olhando. E eu tenho oportunidade de trabalhar com as minhas netas, e meus netos, elas adoram esse livro, adoram. Ela chegou aqui, 2 livros que Eu não elas pedem. conheço esse livro. Elas pedem uma família. Elas pedem também aquele livro que foi a adaptação do filme que ganhou o Oscar, Os Cabelos de Amor de Cabelo, que é daquela negra do documentário que ganhou. O livro é lindo, tá? E o Príncipe Cinderelo. O Príncipe Cinderelo é uma releitura da história da Cinderela, só que ele é o príncipe. E a história é bem engraçada, até as personagens, os desenhos são... Então, quando eu trabalho essa questão da minha família, os comentários surgem. A minha é essa. Não, a minha é essa. Do Gabriel é essa. Aí um dia desse, tinha uma amiguinha dela que se virou e disse assim: essa daqui de 2 mulheres, até que canta alto, porque na família das mães homossexuais, uma cantava muito alto. Canto alto parece as mães da minha amiga, que elas também são 2 mães e cantam alto. Você vê a naturalização da coisa. Então, a criança já vai crescendo numa realidade menos repressora e preconceituosa, não é? E também aqueles rótulos que eu ouvi muito nas escolas, você já deve ter escutado, aquele ali, com certeza vai ser viadinho. Você nunca ouviu isso? Só porque tinha um estereótipo mais feminino. Estou preocupada com aquele outro. Eu acho que ele é trans. Ele nunca quer se vestir. Não é necessariamente, pode até ser, porque a identidade de gênero, os estudos médicos dizem que ela é diagnosticada desde os 5 anos. 4, 5 anos, é a idade. Quando a criança está se olhando no espelho, ela não se vê de jeito nenhum com o sexo de nascença, provavelmente vai ser uma criança transexual. E isso a escola tem que saber lidar com isso. Eu tenho o que é interessante a gente saber, vou repetir aqui, que há uma legislação aqui para o estado de Santa Catarina, né, que dá um respaldo, uma resolução para os professores, né, da rede e do município. Então, o município ele segue essa resolução do estado, depois do estado, eu posso depois colocar aqui, que vai dizer do nome do uso social,
né, dessa criança. Se menor de 18 anos, tem que ter a assinatura do responsável, da família. Se maior de 18 anos, o uso do nome social ele já vai para o diário de classe, o professor vai ter que né, utilizar o nome social. Também é orientado para fazer todo um trabalho com a escola, com a comunidade educativa, de aceitação dessa criança, né, para não haver a exclusão, para não haver o bullying. Então, a responsabilidade mesmo, né, com o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né, o que existe, como fazer. E é claro que essa criança, ela precisa, né, para além de mais, um acompanhamento psicológico, é todo um trabalho. E nós temos aqui um ambulatório da prefeitura. Ontem, hoje é dia 27, no dia 25, foi inaugurado o ambulatório trans de São José. Então, assim, nós estamos evoluindo em algumas partes, né? Outras a gente sente que ainda está patinando, alguns retrocessos, mas com relação a isso, é importante a gente saber que há médicos que se especializam nessa área, né? Psicólogos também. Então, é a gente correr atrás. Às vezes, se você conhece alguém, né? Deixar aqui o recado. E Em às vezes São não sabe José, como né? orientar, procura a gente. Nós temos aqui. E agora abriu na terça-feira, dia 25, em São José. São José. Que bom, não é é um ganho para a Muito sociedade bom, isso, né? muito A bom. pessoa ter um espaço. Uma vez eu vi um depoimento, também esses depoimentos me ferem a alma, né? De um homem trans, está esperando, né, para ser atendido no SUS, e a pessoa está lá, nome social, mas a pessoa, quando chama em alto bom tom, chama pelo nome É horrível, do registro civil. é É horrível. muito. Se a gente se colocasse no lugar do outro, né, da outra, né, simplesmente não seria mais fácil, porque assim, ó, pesquisas vão mostrar que se as pessoas pudessem escolher, elas escolheriam ser heterossexual pela sociedade que a gente tem heteronormativa, né? As pesquisas já nos mostram isso. Se nós pudéssemos escolher, por que nós vamos escolher um caminho que é mais difícil, que é de sofrimento, que é da busca pela aceitação, né, pelo respeito? Então, se a gente não se colocar no lugar do outro, é uma coisa incrível. Acho, acho que Tem o as ser humano tem palavras. que evoluir muito, tem que evoluir muito. Acho que eu aceito. Eu costumo dizer nas minhas formações com os professores, com as famílias, tudo bem, a criança vai fazer uma pergunta, filha, eu não sei responder, eu vou dizer, olha, ok, nesse momento eu não sei te responder, não estou preparada para te responder, ou sai pela tangente, que eu não sei responder, mas a gente tem obrigação de buscar ajuda. A gente tem que buscar uma resposta para dar para essa criança, seja filho, seja aluno. Nós somos obrigados, gente. É Ninguém obrigada. A pode gente ser. quer os adolescentes responsáveis, adultos responsáveis. O que é essa sociedade machista? O que são esses homens sem responsabilidade afetiva alguma, com o sentimento do outro? Quantos são? Assim, é uma coisa complicado. Então a gente precisa. Quem são esses homens? São os nossos filhos, né? Sim. E aí você jamais vai chegar, eu estou falando para gente da minha faixa etária, nunca chegue na casa de seu filho, se ele estiver lavando louça, eu já vi isso, e diga, lavando louça, isso é coisa de mulher. Não faça isso, tá? Por favor, deixa de Não. lavar louça e dividir as funções domésticas com a tua nora, eu falo. Mas já presenciei uma situação dessa, por isso que eu estou falando aqui. E Sim, agora, tem, Graciela, né? Não, os meus dois homens estão bem encaminhados, eles sempre fizeram de tudo, então não e eu tem vou esse te problema. falar uma Mas coisa. né? Tem famílias que vão dividir. A menina vai ajudar na cozinha, o menino vai fazer nada, vai brincar, sei lá, vai fazer. É E triste. quer ver uma coisa? Volto a dizer que nós temos que, para qualquer pessoa que vier falar, meu filho não vai para aquela escola porque vão doutriná-lo, vão fazer ideologia de gênero, nós temos que falar que não existe ideologia de gênero, que isso é uma falácia. Uma vez eu estava com um motorista de táxi, eu disse para ele me disse, eu voltei em fulano por causa da ideologia de gênero. Eu disse, é? É. Tens filha? Tem. Sabia?
que se tivesse essa chamada ideologia de gênero, que não é, é um trabalho de educação sexual que trabalha com a criança todos os seus, as suas manifestações de desejo, os afetos, as relações abusivas, as relações de ciúme, que futuramente pode gerar futuro feminicídio, sabe? Sabia que se tiver uma filha, tivesse uma escola que tivesse esse trabalho, e ela fosse violentada, ela ia te contar? Porque nós tínhamos preparado ela para isso. E disse, isso é porque não existe a ideologia de gênero. A ideologia de gênero tem aqueles que têm a ideologia de que nós estamos trabalhando na escola. Por exemplo, você pode ser menino, você pode ser menina. É uma coisa muito mais ampla o nosso trabalho, né? É para dizer, eu não quero ser menino, então eu vou aceitar aquele que não quer ser menino. É outra coisa. E em nenhum momento, né, Graziela, nós vamos bater de frente com a educação sexual e os valores da família. Muito pelo contrário, nós vamos querer trazer essa família para dividir conosco o conhecimento. Os saberes da família são importantes para nós. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Na época que eu fiz o meu mestrado eu fiz com adolescentes, né? E o doutoramento eu fiz com futuros professores que tinham adolescente ainda. Tinha gente jovem no meio, mas a maior parte já era adulto. E no meu mestrado, eu fiz umas oficinas, tá, para trabalhar alguns temas típicos da adolescência. Tá? Ou seja, beijo, um dos temas era beijo, outro era gravidez na adolescência, outro era olhar, beijo, a orientações homossexuais, como eles viam. Então, nessas oficinas, eu pedi uma autorização da família, convidei antes da família e expliquei para os pais dos alunos do que se tratava o meu trabalho. E teve uma mãe que disse que não aceitaria porque ela era testemunha de Jeová, se não me engano, e para ela a sexualidade era uma coisa, uma educação dada por ela e pelo pai. Eu disse, tudo bem, mas se a senhora quiser vir assistir uma primeira oficina, eu te aceito. Eu vou ter muito prazer. Ela foi e deixou a filha, porque ela viu qual era o tipo de trabalho. Então, eu digo que, no final, essa menina foi que proporcionou as mais belas categorias que eu cheguei no trabalho de mestrado. Então, a família, às vezes, fica distante, não, porque ignora, como muitos. Não, eu lá quero saber de ideologia de gênero. Eu vou deixar bem explicada aqui essa questão do que os grupos falam que é ideologia de gênero. No governo da Dilma, foram criadas umas cartilhas. Essas cartilhas eram para trabalhar com a diversidade. Quando a gente fala diversidade, lembra, Parata da Diversidade é ligado ao grupo LGBTQI+, tá? E essas cartilhas, por elas terem sido escritas principalmente pelos militantes do grupo LGBTQI+, elas sofreram crítica, porque deveria ter a participação de outros professores, e por uma força também das instituições religiosas, a presidenta Dilma, na hora, suspendeu. Então, isso nem foi trabalhado em sala de aula. Tá? É esse vínculo que eles fazem com a ideologia de gênero. Então, a gente tem que desmistificar que o trabalho de educação sexual é fazer ideologia de gênero. Vou voltar a dizer, porque eu adorei a síntese da Regina Navarro Lins, quando ela falou ideologia de gênero, é quando você diz que azul é de menino e rosa é de menino. Resume, é quando você determina o que tem que ser. Isso é ideologia de gênero, né? Então... Quando você diz que o menino, o homem tem que fazer isso e a menina tem que fazer aquilo. Isso é ideologia de gênero, quando você coloca as pessoas em caixas, né? E não é esse trabalho que a gente faz, bem pelo contrário, é de inclusão. Gabriela, chegamos ao final da nossa live. Mas deixa eu só falar também um outro caso, que os depoimentos enriquecem muito. Num curso que eu dei de extensão, eu tive uma aluna, ela é um caso de interseccionalidade até. Ela disse que ela passou estudando em escola de brancos, e ela é negra. Ela disse que nunca conseguiu fazer um trabalho em grupo, que ninguém aceitava. Ela disse que foi um sofrimento demais. Aí, quando chegou no ensino médio, ela
ela se viu lésbica, né? Se reconheceu como lésbica. Ela disse, meu Deus do céu, eu negra já passei tudo. Agora, se eu for dizer ainda que eu sou lésbica e pobre, aí que nós chamamos um caso de interseccionalidade, né? A marginalização dessas pessoas é maior. Aí ela disse, felizmente, eu conheci um grupo de pesquisa que me acolheu e me deu poder. Ela tem um lugar de fala belíssimo sobre negra, homossexual e pobre, sabe? Maravilha. E hoje em dia a pessoa faz um monte de coisa, até tá se propondo a escrever um livrinho para criança, falando sobre as relações étnico-raciais. Então, é isso aí. Esse nosso trabalho pode ser de formiguinha, mas ele frutifica. Um ou outro que sai da escola vai ser multiplicador dessa nossa proposta emancipatória de educação sexual. E você aí que vai ficar... Eu saio daqui a uns anos, me aposento, mas não vou deixar de continuar militando nos espaços não formais de aprendizagem, nos espaços onde eu circular, eu não vou ficar calada, não. Contra a repressão, contra a violência, contra... outro recado, a exclusão. Exclusão. É outro recado que eu tenho que dizer para as meninas aqui. E meninos também. Ciúme em excesso não é manifestação de amor, tá? É uma predisposição a uma violência futura, até talvez feminicídio. Guardem isso. Gabriela, quero te agradecer imenso, que a nossa militância continue, né? Depois da aposentadoria, que a gente continue esse trabalho. Eu tenho certeza que contar contigo só enriquece aqui, né, o canal, e que a gente possa divulgar mais e mais para mais pessoas esse conhecimento. É sempre um aprendizado estar contigo. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Já aprendi mais coisa hoje, de São José, que está sendo isso, você falou, e agora e assim eu não tinha visto isso, que até avisar aí para o pessoal que mora em São José. Exatamente. Um amigo meu que é trans, para saber que tem. Ele deve saber, claro, né? Já avisei, já enviei para ele. Já. Então que bom que ele já sabe. Tá bom. Já. Então tá, um beijo, gente. Obrigada pela parceria. Mais uma live. Desejo a todos um bom descanso. Gabriela, um beijo muito grande, querida. Você está com a pele linda. Tá mais bonita. Obrigada. Obrigada, querida. São teus olhos. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.